Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma, quem falar que o governo vai taxar está mentindo, eu vou fazer o meu Pix para o Corinthians. Vamos lá. Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, acredito no governo e nós vamos taxar. Já depois eu ter meu dinheiro para provar que o Pix é do Brasil, o Pix é seu e o Pix é meu. Por isso eu confio. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está o segundo vídeo do nosso canal do ano de 2025. Espero que todos estejam bem, que o Papai do Céu abençoe a todos. Bom, muita coisa para falar. Olha só, Michele Bolsonaro, a bonitinha e ordinária. Se a gente pudesse escolher um tema de filme para retratar essa pessoa, né? Ocupou lá o esgoto da rede X, né? Do outro ordinário internacional e colocou lá um monte de mentiras, insinuando inclusive que o Lula ou o PT tiveram a ver com o 8 de janeiro de 2023. Uma série de mentiras que outros canais aí, se vocês procurarem, vai explicar muito melhor do que eu por que é mentira. Mas o que é que eu quero trazer aqui com esse vídeo e falando sobre esse tema, né? O extremismo, eu quero trazer isso, sobre o extremismo, né? O extremismo que está no cio, como diria Bertold Brecht, está a todo vapor, não somente aqui no Brasil, mas pelo mundo. E eles estão macumunados, eles estão muito fortes. Enganava-se quem achava que estava arrefecendo, porque, na verdade, tudo isso é parte de um grande plano de décadas. E a história nos conta que ela é cíclica. Então, nós não podemos jamais duvidar que, assim como existe o grupo do bem, que quer a sociedade justa, igualitária, que quer a divisão de bens, né, de uma forma mais igual, mais justa, que não é contra ter ricos, porque não é sobre isso. A gente não quer e a gente sabe, né, que nem todos podem ser ricos, que dentro desse sistema capitalista a riqueza ela vai mesmo estar concentrada nas mãos de alguns e que a grandíssima maioria não vai ter riqueza, ela vai produzir riqueza, ela vai vender a sua mão de obra, que é a única riqueza que lhe pertence, na verdade. A gente sabe disso, a gente não é contra que tenha ricos. O que nós, democratas, socialistas, pessoas que têm uma visão de mundo comum, uma visão de mundo onde todos devem partilhar de alguma coisa, é que existem os ricos, mas que os pobres também vivam em dignidade, que nós tenhamos o mínimo para se viver. E não que a gente fique com as migalhas sempre.
Porque o que esses caras querem cada vez mais é não dividir o bolo, é ficar com 99% do bolo para eles, enquanto que a gente, o resto, fica com 1% para dividir para todo mundo. Antes, eles dividiam esse bolo deixando ali, pegando lá 70%, 80%, deixando 20%. Hoje, os caras não querem sequer que a gente coma as migalhas desse bolo. Essa é a grande realidade. Então, eles estão juntos, arquitetando, e vou dizer, estão sistematicamente se armando para dominar o sistema, mais ainda, na sua totalidade, né? Comer todo o bolo, dominar esse sistema 100%. Hoje, eu ouvi uma coisa que eu já sabia, porque eu trabalhei em SEI, Centro de Educação Infantil, durante quase uma década da minha vida, e eu já percebia esse movimento. Mas hoje, um pastor que deu entrevista, se não me engano, na TVT, não, na TV Fórum, não sei o nome dele, não acompanho muito a TV Fórum, mas esse pastor que estava lá convidado falando que existe um plano que já foi, inclusive, aprovado pelo Congresso Nacional, esse Congresso Nacional eleito majoritariamente de direita, né, que causa tanta dificuldade para o governo Lula governar, mas, enfim, já foi aprovado nesse Congresso que sejam criados, através das igrejas evangélicas, 100.000 creches ou 100.000 centros de educação infantil no Brasil ao longo dos próximos anos. Ai, isso é bom porque vai ter mais emprego para os profissionais da educação. Isso é bom porque não vai mais ter criança fora da escola. Por uma parte é bom mesmo. Por essa parte é boa. Mas a gente tem que olhar além disso. E além disso não é nada bom. Porque o que esses caras querem é formar uma nação majoritariamente, se não totalmente, teocrata. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não nos atentarmos, daqui a algum tempo, não vai ser muito, uma década, 2, 3 no máximo, teremos sim um Brasil não mais laico, mas um Brasil teocrático, evangélico. E, gente, a criança, ela é um ser muitíssimo inteligente. Não há ser que aprenda mais do que uma criança. Isso é bíblico. Ensinai o bom caminho à criança a andar desde cedo, que mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Eu não sei onde é que está escrito isso na Bíblia, mas está escrito, porque, como eu já falei várias vezes, na doutrina kardecista, a gente não se atenta a versículos, onde é que está escrito exatamente. A gente não quer saber o nome do santo, a gente quer saber o milagre. Então, assim, está escrito lá, ensinai uma criança a andar no bom caminho desde cedo, que mesmo quando ela for velha, não vai se esquecer desse caminho ensinado. Trazendo para cá, para essa realidade. Ensinai a criança a ser conservadora, a ser preconceituosa, a ser racista, a ser homofóbica, a ser autoritária, desde cedo, que desde cedo até a velhice,
ela vai permanecer assim, ela não muda jamais. Ninguém nasce com preconceito de gênero, ninguém nasce com preconceito de cor, ninguém nasce com preconceito de sexualidade, mas se isso te é ensinado desde cedo, na sua casa, na sua escola, entre a sociedade e as pessoas que você anda, não tem como. Tem as exceções, mas não tem como, em 99% dos casos, você deixar de ser homofóbico, racista, misógino, xenófobo e tudo mais. Então, essa história dessas creches serem formadas pelos evangélicos, assim como seria perigoso também se fosse formado pelos católicos, pelos umbandistas, pelos espíritas, não importa a religião. O que importa nisso é que não estará sendo respeitado a laicidade do Brasil. Porque nós já não temos respeitado essa laicidade no Congresso, por exemplo. Dizem que no Congresso existe um culto, uma vez por semana. A gente já ouviu várias vezes falar sobre isso. Mas nunca ouvimos falar que existe uma vez por semana, uma vez no mês que seja, uma vez no ano que seja, um dia para se cultuar os santos do candomblé, os guias do candomblé, os santos da Igreja Católica, né? Então, assim, por que só os evangélicos? Então, o problema não é que é os evangélicos em si que vão formar essas 100 mil escolinhas, né? 100 mil creches. Não é esse o problema. O problema é que não vai se respeitar a laicidade, que não vai se respeitar a liberdade dessas crianças. O que vai ser ensinado para essas crianças nas creches desde muito cedo? Que ela deve andar dentro daquele jugo da doutrina evangélica. E ela não pode se desviar desse caminho. Então, se ela vir alguém diferente dela, ela vai ser ensinado a repudiar esse alguém diferente dela. E isso muito nos preocupa. O conservadorismo, comecei lá com as mentiradas da Michele, o conservadorismo é muito perigoso. O totalitarismo é irmão do conservadorismo. Então, a gente tem que se atentar e muito. E também temos que nos atentar sobre as próximas eleições do Senado e da presidência da Câmara. E mais ainda, sabemos que a eleição de 2022 fora muito importante, mas a de 2026, gente, eu acho que vai superar a importância da de 2022 e muito, porque será o teste de fogo para a sociedade brasileira. Muitos candidatos a deputados estarão aí na reeleição. Será que esse Congresso vai permanecer majoritariamente conservador e de direita? Ou será que o povo brasileiro vai raciocinar melhor e mudar um pouco a cara desse Congresso? E os senadores, quem serão? Os senadores são os únicos que têm poder de repente, mudar a legislação para derrubar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós já sabemos que tem projetos e mais projetos feitos pelos bolsonaristas para tirar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou, no mínimo, para fazer do Supremo Tribunal Federal um
um órgão falido, um órgão que existe, mas que não tem interferência no poder. A gente sabe que eles querem isso. E isso é um passo para a fragmentização da democracia. É corroer a democracia por dentro. É fazer com que haja um golpe sem tanques na rua, sem botina na cara, sem militares. Então, ainda temos que nos preocupar com o Donald Trump, que vai daqui a alguns dias assumir a presidência dos Estados Unidos e que já está mancomunado com Elon Musk e com o dono da Meta, que corresponde aí ao Facebook, ao Instagram e o WhatsApp. E que já andou botando as suas manguinhas de fora, mandando um recado aí para o mundo, sobretudo para o Brasil, de que a partir de agora no Facebook, no Instagram, não vai mais ter bloqueios. Você pode falar o que você quiser, porque quem vai avaliar um post ali é a própria comunidade que acessa. Então, quanto mais likes aquele post tiver, mesmo que seja mentira, para a plataforma vai estar tudo bem. As pessoas estão ali comentando. Só que a boiada vai seguir. E nós não podemos nos enganar. A direitalha, eles são muito fortes na rede digital ainda. Porque a esquerda está aí, boiando. Agora que o presidente Lula resolveu acordar e demitir o Pimenta, lá do Ministério da SECOM, lá, né, da Secretaria do SECOM. Então, a gente não sabe, a gente já está nadando muito lá atrás, na questão do digital. Então, pensa bem, você coloca um pôster ali, falando, vai lá, que cloroquina é bom para gripe. Porque, né, na plena pandemia, cloroquina era boa para a Covid, né? Então, vai lá, cloroquina é bom para gripe. Aí eles mesmos vão lá e começam a curtir, começam a compartilhar, que dali dá engajamento. Quer dizer, quantos e quantas pessoas não vai ler aquilo dali e não vai falar, nossa, já que tem tanta gente comentando, dizendo que é bom, curtindo, então é verdade mesmo. E aí, não tem mais o bloqueio. Então, é muito bom que haja o Supremo Tribunal Federal, que haja os ministros, sobretudo Alexandre de Moraes, né, que ele está ali tomando conta do inquérito lá das fake news, né? É muito bom que haja o Supremo Tribunal Federal. Agora, se os caras elegerem maioria no Senado, nas próximas eleições, e essa maioria seja conservadora, misógina, preconceituosa, né, altamente bolsonarista, o que vocês acham que eles vão querer fazer? De cara, minar a democracia, derrubando um ministro. E quem é a bola da vez? Com certeza Alexandre de Moraes, Flávio Dino, né, Cristiano Zanin e tudo mais. E para ferrar, né, para botar aí a cereja do bolo, descobriu a Polícia Federal mais uma tramóia para acabar com a vida de Alexandre de Moraes e do presidente Lula. O plano, a polícia ainda está investigando, mas talvez fosse até para agora, dia 8 de janeiro. E me arrepiou quando Lula e Alexandre de Moraes desceram a rampa ali para dar aquele abraço simbólico. Eu ouvi no canal da Andréa, que estava lá, Andréa Gonçalves, que estava lá próximo lá, que ela teve a impressão de que o Lula foi arrancado dali o quanto antes. Em algum momento entrou no carro muito rapidamente e foi embora.
Horas depois, a polícia divulga que estava sabendo, eu não sei se foi antes ou se foi depois, mas enfim, a polícia divulgou, eu vi ontem, né, sobre isso. A polícia divulgou que um novo plano foi descoberto de que iria ter um atentado, estava tendo uma pretensão, né, de atentado para matar Alexandre de Moraes e matar o Lula com granada, com fuzil e tudo mais. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque isso pode, inclusive, incendiar lobos solitários. A cabeça de Lula e de Alexandre de Moraes está em risco. Se algum desses loucos aí acha que pode fazer, né, e quer se transformar em herói, então a gente tem que orar muito pelo presidente Lula. A gente tem que orar muito por Alexandre de Moraes. Porque, olha, o que está em jogo vai muito além da vida e da democracia. Vai além. O que está em jogo é anos, é o nosso futuro. Porque nós podemos entrar em uma era muito perigosa e muito terrível da nossa história. Sem querer aqui, sabe, trazer mau agouro. Mas, como historiadora, a gente sabe, posso dizer, que a história, ela não retrocede, o tempo não volta, mas a história ela é cíclica. E aquela frase de Bertolt Brecht que eu sempre ouço, sempre gosto de lembrar e sempre falo, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio, e pode ter certeza que essa época ela está muito fortemente no cio. Então vamos combater as fake news, vamos falar a verdade, vamos, sabe, procurar estar do lado certo da história. Quando a gente ouvir uma mentira, na medida do possível, com as pessoas ali ao vivo, a gente educadamente chama para conversar e demonstra essa pessoa de que ela está errada. Porque é nosso dever também fazer isso, dever cívico. O comecinho do conto de Aya fala uma frase muito interessante. A personagem lá fala assim, a gente não percebeu lá no comecinho, quando tudo isso começou. Onde a gente estava quando eles deram o primeiro grito, calaram a primeira voz, falaram a primeira mentira, calaram o primeiro jornalista. A gente não acreditou que iria piorar, e piorou. Então é isso, gente. Vamos combater o mal com a verdade, com bastante emanação, sabe, de luz, muita oração para proteger a nação brasileira, muita oração para proteger o presidente Lula, para proteger Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo, os nossos governantes, sabe, os nossos deputados de esquerda, né? E os de direita para, assim, sabe, ter uma luz. Esse povo precisa ter uma luz, não é possível. Enfim, a gente precisa melhorar, né? E a esquerda precisa aprender a dominar, se unir para dominar a rede também, né? Senão nós vamos penar muito ainda. É isso aí. Boa noite, muito obrigada pela sua atenção e desculpa o vídeo longo aí, né? Eu queria falar 5, 10 minutos, mas passei aí 23 minutos. Mas vale a pena, tá, pessoal?
muito sério o que está acontecendo no planeta. Muito sério. Mas a melhorar. Vamos acreditar e fazer a nossa parte. Fazendo L, beijos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Imposto sobre Pix, mentira. Imposto sobre quem compra dólar, mentira. Imposto sobre quem tem um animal de estimação, mentira. Pessoal, vamos prestar atenção, está circulando uma fake news, prejudica o debate público, prejudica a política, prejudica a democracia. Essas coisas estão circulando e nem sempre as pessoas têm tempo de checar as informações. Essas coisas são mentirosas e às vezes eles misturam com uma coisa que é verdadeira para confundir a opinião pública. A única coisa verdadeira desse vídeo que está circulando é que, de fato, as empresas, os cassinos virtuais, chamadas bets, que são casas de apostas que lucram uma montanha de dinheiro, essas casas de apostas vão ter que pagar impostos devidos como qualquer outra empresa instalada no Brasil. Fora isso, é tudo falso. Então se liga nisso, é importante você acompanhar e não entrar nesse tipo de conversa. Fake news prejudica a democracia e traz uma série de insegurança para as pessoas. Então fica ligado, deixa a mentira de lado e vamos seguir com o Brasil para frente.